Domingo, 9 de junho. O Fantástico começa com o desabafo de um ator querido do público brasileiro. Em duas postagens recentes em suas redes sociais, Marcelo Serrado falou das crises de pânico que teve numa viagem com a família para fora do país. Domingo, 9 de junho. O Fantástico começa com o desabafo de um ator querido do público brasileiro. Em duas postagens recentes em suas redes sociais, Marcelo Serrado falou das crises de pânico que teve numa viagem com a família para fora do país. Os vídeos chamaram a atenção para um problema de saúde mental que atinge muita gente. Olá, gente, tudo bem? O primeiro vídeo foi publicado 15 dias atrás. Marcelo Serrado tinha acabado de chegar a Orlando, nos Estados Unidos, para uma viagem de férias com a família. Quando fechou a porta do avião, era um voo diurno, me deu um estalo de que algo ia acontecer. E aconteceu. A boca ficou mais seca, o pé começou a ficar gelado, eu já peguei uma manta. O segundo vídeo foi publicado esta semana. Nele, Marcelo conta que mesmo tendo ficado bem durante os dias de férias, na hora de retornar ao Brasil, no aeroporto em Miami, veio mais uma crise. Não vou embarcar. Como assim eu não vou conseguir? Pelo amor de Deus, eu não tô tendo um troço aqui. No início da semana, Marcelo conseguiu retornar ao Brasil. Na sexta, ele nos recebeu para contar detalhes do que aconteceu. Entrei no voo daqui para Orlando. Quando a porta fechou, eu já senti um negócio. Que negócio? Medo, mas não era um medo de avião, era um medo de eu surtar. E aí você começa a fazer a projeção do futuro, né? Daqui a pouco eu vou me ver ali, deitado ali no chão, ou vão ter que desviar o avião. Aí seu coração começa a disparar. Sabe aquele personagem herói de filme de ação que o bicho vai entrando dentro dele, quando você vê ele, você está tomado por ele? A esposa Roberta e os 3 filhos, Catarina, de 18 anos, e os gêmeos Felipe e Guilherme, de 9, estavam sentados algumas fileiras à frente. Tinha um cara do meu lado. Nunca vi na vida, começamos a conversar. O Ricardo é piloto, naquele voo estava voando como passageiro e sentou-se bem ao lado do Marcelo Serrado. Você percebeu que ele estava passando mal? Não, Renata, eu percebi uma inquietude. Ele não demonstrou estar com problema. Você sabia que ele era piloto? Não, mas o meu medo não era do avião. O Dr. Márcio Bernick, um dos maiores especialistas em transtornos de ansiedade do país, explica que o medo de avião é bem diferente de uma crise de pânico. Se eu tiver uma fobia de avião importante, eu tenho muito medo do acidente aéreo. Mas o paciente com pânico não tem medo do acidente aéreo. Ele tem medo de ficar preso, como em uma armadilha, tendo uma crise de pânico durante 6 horas seguidas. O medo não é do avião, é do corpo dele, das reações, do mal-estar que ele vai sofrer. Pensamentos acelerados, do desconforto emocional, do coração batendo, da falta de ar, da boca seca, da tremedeira, da xixizeira, toda a reação de adrenalina que ele vai ter, usando um termo popular, que é muito desconfortável. Ele fazia coisas sem terminar, né? Ele pegava o computador como se fosse abrir um arquivo, abrir um e-mail, e de repente fechava e botava de volta. Ele pegava o telefone e não olhava. Ele não sacou, mas eu, conversando com ele, foi me acalmando. Só que a coisa veio... É um monstro, né? Quando que começou isso na tua vida, Marcelo? Eu tenho até a data, 9 de dezembro de 2020. Tinha... época da Covid, tinha perdido um amigo, o Eduardo Galvão também, o ator, o Eduardo Galvão tinha falecido. Eu estava num hotel, comecei a sentir sensações estranhas. Você sabia identificar que aquilo ali era um ataque de pânico? Não sabia. Fui ao médico. Qual foi o diagnóstico? Falou, você está tendo uma crise de pânico e síndrome de ansiedade. Como é que se trata? Psiquiatria, um psiquiatra, com remédio, com médico. Quanto tempo você tomou de remédio? Durante 1 ano e meio. Quem tem síndrome do pânico tem cura? Existe um bom tratamento, um bom controle. Existe uma chance grande de uma recidiva ao longo da vida. Mas o que a gente sabe é que se você continuar com o medicamento pelo menos de 6 meses a 1 ano depois que você está bem, essa chance reduz bastante.
tipo algo como menos de 50% em 7 anos. Eu fiz o desmame sozinho, sem falar com o médico. Eu achei que eu estava bem. Foi um erro meu. Um erro meu. Então não pode fazer isso. Porque vamos dizer que o remédio diminui tua chance, tua vulnerabilidade biológica para ter crises, mas a terapia vai te ensinar como lidar com as sensações, como que não fazer isso, modificar muito o seu comportamento. Quer dizer, a terapia é super útil. A pior coisa que você pode fazer é ficar prestando atenção na própria falta de ar, na própria taquicardia. A pessoa pode treinar-se para enfrentar uma situação de crise. Fazia 2 anos que Marcelo não tinha uma crise de pânico. Ele só veio me contar depois que a gente parou. Só depois que desceu? Depois que terminou o voo, que ele me falou. Eu não queria criar um pânico. Todo mundo, em todo mundo, na família e em todo mundo no avião também. As pessoas que convivem com um paciente de pânico, que costuma ter crises, ela tem que estar preparada para cuidar desse doente. Então, o que pior que a outra pessoa pode fazer é entrar em pânico junto. Outra coisa que eu acho que é tão ruim quanto isso, falar, vamos parar de frescura, para de mimimi, tá certo? Então, o que você pode fazer é entender que a pessoa está se sentindo mal, confirmar que você entende que é verdade, que aquilo não é uma farsa, e que provavelmente nada de muito ruim vai acontecer. Durante as férias, Marcelo conseguiu driblar as crises com medicação e sessões pelo telefone com o terapeuta. Mas na hora da volta... 10 minutos antes de embarcar, já chamando para o embarque, eu olhei para ela e falei, eu não vou embarcar. Não, peraí, calma, você tem que embarcar. Eu falei, eu não vou conseguir. E eu olhava pra cara dele, ele tremendo e muito branco e a mão muito gelada. A gente conseguiu falar com a pessoa da companhia aérea, conseguimos tirar a mala dele. Marcelo ficou com os amigos e pediu para Roberta voltar para o Brasil com as crianças. Eu conversei com os 3 com mais calma. Eles deram uma chorada, e meu pai vai ficar bem. Eu falei, seu pai vai ficar bem e eu vou voltar para buscar ele. No dia seguinte, ele conseguiu embarcar. Eu fui meio dopado assim no avião. Aí consegui chegar no Brasil. Me sinto um vencedor, entendeu? Nesse sentido de uma coisa pequena que eu tive, que não foi nada para muita gente, mas, desculpa, e que eu consegui passar por isso. O índice de resposta terapêutica em pânico é 98%, dos transtornos em psiquiatria dos mais fáceis de tratar. As pessoas ficam bem, conseguem ter uma vida normal. Eu estou com remédio no bolso agora e estou fazendo terapia. Que aprendizado você tira dessa experiência? A vida é agora, quero pensar no hoje. Continuar trabalhando, fazendo as pessoas alegres, dando risada, sendo leve na vida, não pesando as coisas. E é isso. Vai dar tudo certo. Vai dar. Eu acredito nisso. Eu tô confiante que eu vou conseguir. Ainda é difícil para mim falar, né? É difícil ainda tô. É uma vitória para mim estar aqui falando isso com você, entendeu? Obrigada, Marcelo. Obrigada, querida. Obrigado a você.